Só me dá um tempinho aqui. Ok, Luiz, agora já é com você. Claquete gravando. Boa noite, pessoas queridas. Todos bem? Boa noite. Eu pediria que vocês todos abrissem o vídeo de vocês, por favor. Só por um momento, né? Abram as câmeras. Muito bem. Pra gente Eu estou no escurinho do cinema. Clarice, Camila, Adriana, abram a câmera, por favor. Elbia, boa noite. Abra sua câmera, por favor. Nem sempre eles conseguem, Luiz. Às vezes a pessoa não tem a câmera funcionando. Bom, eu vou começar fazendo uma pequena pergunta aos que já estão com a câmera aberta. Só levantem o dedo. Quem teve oportunidade de assistir o vídeo que foi postado no link sobre o trabalho da Takiwasi? Levanta o dedinho. Puxa, minoria, hein, gente? Muito bem. Tá, Luiz, então... mas eu não consegui, eu traduzi, né? Aleatoriamente, porque nem no espanhol eu não consegui. Mas o que eu passei do YouTube está legendado. No meu eu não consegui ver legendado. O do YouTube está legendado. Depois eu passo de novo o link, é o mesmo link que tem a Ayahuasca, Serpente e Eu. Muito bem, pessoal, então... É que talvez ela vai ter que acionar a legenda e dependendo se for no celular não consegue. Meu foi só no celular, porque eu não tenho computador. Aí ela tem que ativar a legenda para a legenda aparecer para ela. Tá. Bom, enfim, no meu já veio com legenda, tá? Eu vi no celular também. Inclusive eu assisti de novo hoje para ter mais algumas referências e informações. Então tá, quem quiser desligar a câmera, nós vamos falar um pouquinho, continuar falando um pouquinho sobre alguns pontos que eu considero bastante importantes, não só no trabalho do feitio ou no trabalho da ayahuasca da casa, mas em todos os trabalhos que se utilizam dessa bebida sagrada de uma forma séria, de uma forma honesta, de uma forma que tem como objetivo o crescimento individual, a cura individual e, consequentemente, a cura dos que estão ao redor, né? Porque uma vez que eu consigo, na minha caminhada, alcançar a minha cura, ou me melhorar, me aprimorar, me autoconhecer melhor, certamente o meu entorno, os meus familiares, meus parentes, meus amigos, meus companheiros de trabalho, acabam sendo, por tabela, influenciados, não é? Então, o exemplo das mudanças interiores, ele acaba refletindo no nosso entorno. Isso é uma consequência automática do aprimoramento individual, não é? Faço o que eu digo, faço o que eu faço, sem pensar em que os outros nos olhem para fazer como somos. Eu faço o que faço porque eu sou como eu sou. Quanto mais eu souber sobre o meu interior, sobre a minha caminhada, sobre a minha missão, digamos assim, mais centrado na minha caminhada espiritual eu vou estar. Então, a primeira coisa que me chama muito, muito mesmo a atenção é um dado que é comum a esses trabalhos que trabalham com ayahuasca, não é? Todos eles têm um ponto muito forte com a ancestralidade, com a memória ancestral, com a parte arquetípica do conhecimento da natureza. Então, quando vocês veem o vídeo, né, o trabalho que é realizado na ayahuasca, o que chama a atenção do psiquiatra francês Jacques Mabi, quando ele chega no Peru, em 1986, e ele vai para a região do Lago Titicaca,
para ajudar as comunidades carentes daquela região mais alta dos Andes, não é? Ele começa a tomar contato com esse povo indígena, esse povo ameríndio, e ele vê que eles, embora sejam pessoas iletradas, pessoas muitas vezes até analfabetas, eles detêm um conhecimento ancestral da natureza que é passado, além de ser passado de geração a geração, de bisavô para avô, para pai, para filho e assim por diante, é um conhecimento que ele vem diretamente do contato com a parte espiritual da natureza. Então, a sabedoria, ela está intrinsecamente ligada ao poder, não é, espiritual que a natureza tem na essência dela, e essa ponte que existe entre o ser humano e a natureza, quando a gente fala em trabalhos xamânicos, essa ponte ela não tem porteira, ela é aberta. Então, o xamã, ele tem a capacidade de se comunicar nas duas vias entre as plantas, entre os animais, entre a natureza de forma geral. E ele se sente, bem como a sua comunidade, os povos da floresta, eles se sentem integrados e sendo parte de toda essa natureza. Então, essa sabedoria é uma sabedoria intrínseca dos povos que são da floresta. O que aconteceu? Quando a sociedade ocidental vem para as Américas, não é, começa a haver um choque e muito do que era o conhecimento acaba sendo disperso. Felizmente, muitas comunidades conseguiram manter o seu resguardo e a sua autonomia e conseguiram dar continuidade a esse conhecimento. Mas, por uma questão de pressão econômica ou etnocultural ou materialista, né, da sociedade judaico-cristã ocidental, que vem e vilipendia muitas dessas comunidades ameríndias, muitos dos povos nativos começam a perder esse contato com o sagrado, com o divino, que eles mantinham enquanto conhecimento ancestral, e, nesse sentido, essa parte chama a atenção do Jacques Mabi. Quando ele vê, né, voltando agora, quando ele realiza que esse conhecimento da cura, do uso das plantas medicinais, do uso das plantas de poder, do uso das plantas de força, de luz, de cura, ele pergunta se ele pode aprender. Então ele recebe a autorização de um desses povos, ele, inclusive nesse momento, ele vem um pouco mais para baixo dos Andes, ele sai do Lago Titicaca e vem ali para a região mais dos altiplanos, né, mais da Amazônia legal, da região da Amazônia legal do Peru, onde esse conhecimento ele abrange boa parte da Amazônia brasileira, boa parte do Peru, e ele está disseminado entre essas aldeias, entre esses povos indígenas. Então ele recebe essa autorização e ele fica nada mais, nada menos do que 6 anos só aprendendo com os indígenas, os pajés, os xamãs, sobre o processo que é essa comunicação, esse contato com a natureza. Lógico, deve ter tomado yarpanga e feito várias desintoxicações, até chegar nos rituais da ayahuasca, como a Taquiwasi, a clínica trabalha, não é? Fazem um longo processo de desintoxicação para depois chegar numa sessão de autocura ou de autoconhecimento, sempre monitorada por pajés, por xamãs. Eles não são deixados soltos, pelo contrário. Todo esse processo que eles trabalham exige um setting
exige uma estrutura, exige todo um caminho que ele tem que ser realizado. Então, se vocês lembram, para quem viu o vídeo, tem uma hora que o Flavian vai lá para outros lugares, vai para Iquitos, e tem lá o Ayahuasca Tour, que vem o pessoal da Espanha, né? E aí o agente de turismo oferece a viagem e tal, para eles tomarem ayahuasca, que vai ser... É um engambelamento barato, não é? É o mau uso da coisa, é a mistificação, é um erro e é uma ganância dos povos que se deixaram seduzir pela, pela necessidade que o ocidental tinha de se reconectar com essa parte ancestral, que o ocidental, em muitos casos, ou na maioria dos casos, se encontra dissociada, se encontra perdida. O ocidental ele perde essa ligação com o seu eu divino, ele perde a ligação com a ancestralidade, e toda a busca que o ocidental faz por planta de poder, seja ela ayahuasca, seja ela peyote, seja ela o que for, é justamente para buscar interiormente, muitas vezes inconscientemente, uma iniciação para retornar às origens arquetípicas de nós seres humanos. Muitas vezes ele não dá conta, ele não consegue. Por quê? Porque quem está na direção dos trabalhos, quem está na coordenação, quem está levando a energia da cura, não é um xamã verdadeiro. Muitas vezes nem tem um xamã verdadeiro na história. Então existe uma possibilidade ou uma mistificação, muitas vezes inocente e inconsciente, de que as pessoas vão se meter ou vão se arvorar a dirigir e coordenar trabalhos com plantas de poder que eles não têm conhecimento do lado ancestral, que eles não têm o contato com a parte professoral, digamos assim, da natureza, e se enveredam por caminhos, muitas vezes, completamente ilusórios. Então, assim, trabalhar com bebida sagrada, quem está na coordenação ou quem está dirigindo um trabalho desse porte, ele tem que saber o que é que está acontecendo. E toda a formação xamânica do xamã, desses povos ameríndios, ela envolve todo esse conhecimento. E vocês vão ver depoimentos dos xamãs daquela região, onde eles conversam com as plantas conversam com eles conversam com os animais conversam com ele, a energia mãe da floresta conversa com eles e vice-versa. É um caminho de duas vias. Então, para a gente, não é, que é ocidental cristão, que vem dessa formação judaico-cristã, o que ele fez, o que esse médico fez, é uma coisa muito importante. Muito, muito importante. Porque ele não só ele, tem muitos outros já fazendo, não é? Aquela história das faculdades pesquisando, ou de outros trabalhos que são sérios acontecendo, mas ele se firma na comunidade, aprende, ele vira um xamã, o Jacques Mabi vira um xamã, como os outros xamãs locais, e ele dirige trabalho também junto com xamãs locais, e ainda se utiliza da consultoria dos pajés e xamãs daquela região para que eles indiquem tratamentos, indiquem curas que são individuais. O índice de cura na taquiwasi é de 70%. É mais ou menos o que o pessoal está tendo nos trabalhos das universidades, nos grupos de pesquisa. Então é um índice muito bom, é um índice muito alto. Um trabalho de psicoterapia, onde a pessoa, o paciente, vai ficar um período imerso, vai fazer seus trabalhos de limpeza, para chegar nos rituais de ayahuasca e vivenciar os seus arquétipos interiores e tomar contato com a iniciação verdadeira, é o que faz a mudança interior de cada um. Não é a bebida que faz a mudança. Quem faz a mudança é o paciente. Mas
eles utilizam as ferramentas ancestrais que a natureza ensina para que os processos de cura aconteçam. Bom, esse é um dos pontos, não é? Então, eu considero o trabalho que a Takiwasi faz por uma iniciativa, não foi bem uma iniciativa do Jacques Mabi. Ele numa das viagens dele, né, interiores, ele viu um grupo, como está descrito no vídeo, né, ele viu um grupo de irmãos sentados na frente e perguntaram: o que você quer? E ele falou: eu quero trabalhar com essa força, com essa bebida. Eles entraram em conferência e o que estava no centro vira para ele e fala assim: tá bom, você vai poder trabalhar. Aí foram passando conhecimento, etc, etc, etc. Depois de 3 anos desse trabalho, ele tem uma outra visão com uma mulher, e essa mulher vira para ele e fala assim: já está na hora de você fazer o trabalho, e o trabalho que você vai fazer é assim. Tem alguma semelhança com o Irineu isso? Total. Quando Irineu entra na mata e fica no retiro, foi exatamente assim que aconteceu. Aparece uma mulher, certamente, se não era a Virgem Mãe, era uma das suas mensageiras diretas, muito provavelmente era a energia da Virgem Mãe. E fala para ele: você vai trabalhar e o seu trabalho é para ser feito dessa forma, e o objetivo do seu trabalho é assim, assado, frito e cozido. Então, é uma recorrência que a espiritualidade de luz que trabalha nas linhas xamânicas aborda. Então, quando alguém resolve se entregar, que está na caminhada, né? Está na caminhada espiritual, estava do Irineu, estava na do Jacques Mabi, como está na de diversos outros, do Mestre Gabriel, do cara da barquinha, né? Do Daniel, etc. Então, eles recebem essas missões de cima, não é uma coisa que eles inventaram. Isso é uma coisa do contato que eles têm com a espiritualidade de luz, que ensinam e dizem como vai ser realizado o trabalho. Luiz, só para lembrar, desculpa te cortar, continua, mas é só para lembrar. Para nós, aqui no Irineu, a rainha da floresta, a rainha das flores, é a Nossa Senhora da Conceição. Quando a gente observa o vídeo que o Jacques Mabi dá vários depoimentos, logo no começo do vídeo, quando ele fala desse assunto, lembrem-se do quadro que está atrás dele. É uma Nossa Senhora. Nossa Senhora de Guadalupe. A aparição de Nossa Senhora da Guadalupe e o que ficou no poncho dos que a viram, que é resultado de um ramalhete de flores, é semelhante ao Santo Sudário. Só para você ter ideia. Até hoje não se sabe como todas aquelas figuras, aquelas marcas ficaram no manto que representam Nossa Senhora de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe é a padroeira da América Latina. O quadro dela, original, está no Vaticano. É uma coisa extraordinária. Só para fazer essa comparação na mesma linha que você está fazendo o raciocínio. Não, bem lembrado, muito bem lembrado. Vocês veem que as aparições, né, de Nossa Senhora, elas vêm segundo as raízes culturais, as raízes antropológicas dos diversos povos. Bom, então fechando esse bloco, vou falar sobre uma outra coisa, a parte da música, a parte dos cânticos. Se vocês observarem bem, ela vai ocorrer em todos os trabalhos que trabalham com a ayahuasca. Irineu todo mundo conhece, porque a gente está com o Irineu aqui dentro da casa, né? Ele é um dos 5 irmãos maiores, graças a Deus, amém. Amém, Jesus, que ele é um dos grandes mentores dessa casa, e traz todo esse conhecimento que ele tem. Para a gente é uma bênção. Então, a gente sabe que no desdobramento dos trabalhos do Irineu, a música é fundamental, o cântico é fundamental. E são cantos recebidos do astral. Não é uma invenção. Ele recebe esses cantos.
E se você tiver a curiosidade de ir analisando os hinos, você vai começar a observar certas peculiaridades em alguns hinos. Você vai ter hino que chama a força, você vai ter hino que baixa a força, você vai ter hino que dá guarnição, você vai ter hino que vai te abrir o coração, você vai ter hino que vai mexer com o seu plexo solar. Então tem toda essa qualificação. Na união do vegetal é a mesma coisa, com outro nome. Não são hinos que eles têm, mas eles têm chamadas. Então, as chamadas que os dirigentes da UDV fazem têm exatamente o mesmo sentido. Chamadas de abertura de trabalho, chamadas de abertura de força, chamadas de desobsessão, chamadas de minguarana para baixar a energia da força. Então, essa colocação que tem a fala ou a música, ela vai acontecer também na barquinha, que tem lá os seus cânticos, que são chamados salmos. Então, na barquinha se chama salmos, no Irineu se chamam hinos, na UDV se chamam chamadas. No trabalho dos xamãs peruanos, se chama ícaros. Tem um depoimento de uma médica que trabalha com eles, ela se chama Rosa Giove. A Rosa é médica também, médica cirurgiã. Ela trabalha na Taquiwasse. E aí, cabeça, né, ainda ocidental, mas resolveu encarar o trabalho, foi lá, começou a trabalhar e começou a receber ícaros. E ela não sabia o que eram os ícaros. Então ela ia lá para o Jacques Mabi e mostrava o ícaro, aí ele falava assim, esse aqui é um ícaro que tem a ver com o chakra básico. Esse aqui tem a ver com o chakra do coração. Esse aqui é um ícaro para abrir sessão. Esse aqui é um ícaro para chamar força. Então, é muito parecido. Uhum. Pessoal, Luiz, só um minutinho. Gente, eu vou pedir só para o pessoal que ainda está com a câmera ligada desligar, porque alguns de nós não estão conseguindo ouvir. Está cortando a conexão do Luiz. E aí, com as câmeras só a do Luiz fica ligada. Luiz, só a sua. Tá porque bom. aí a gente é uma tentativa de que todos possam te ouvir melhor. Todo mundo está ouvindo bem? Sim. Pode continuar. Agora não tem feedback, mas espero que estejam todos ouvindo bem. Então, voltando. E não é por acaso que aqui na ordem, a maioria dos hinos está vindo, sendo recebidos pelo Pai Oscar, mas também tem outros irmãos que já estão começando a ligar suas anteninhas com a ancestralidade da espiritualidade de luz e estão começando a receber hinos. Observem as letras dos hinos aqui da casa. Então, assim, o inário acaba formando uma egrégora de luz e de força e de conhecimento segundo as características de cada trabalho. Essa é a grande qualidade, né, que a música xamânica tem. Bom, para não me alongar muito, já são 20 para as 9, eu me alonguei um pouco, mas eu achei que era importante a gente falar dessa parte ancestral, antropológica, e fazer esse link com a psicoterapia moderna. Então, assim, a psicoterapia está... Alguns, né, psicoterapeutas estão muito felizes de ter descoberto essa relação com a parte xamânica, que os tem ajudado muito mesmo, muito no processo de cura. Bom, então eu vou passar a bola. Deixa eu ver só que aqui tem as perguntas. Luiz, tem uma pergunta aqui da Lara no chat, posso já fazê-la? Pode. Ela pede para você comentar sobre a relação entre a
caiu a ligação da Gabi, mas eu vou ler a pergunta. Você poderia comentar sobre a relação entre a bebida sagrada, o Eu caí. trabalho do... tô lendo a pergunta. O trabalho do mestre Irineu e o xamanismo? Bom, eu acho que faz tudo parte do mesmo conjunto. Para mim, a única coisa que o Irineu traz de diferente é que ele inclui com mais ênfase a Santíssima Trindade da cristandade cristã. Né? Eu não ouvi em nenhum outro trabalho se falar de São José ou se falar de Jesus. A Virgem Mãe é meio recorrente. No xamanismo do Peru, ela é muito firme, como o Anderson falou, Nossa Senhora de Guadalupe, né? Nossa Senhora da Conceição, é Nossa Senhora em qualquer lugar, não deixa de ser Nossa Senhora Mãe de Jesus. E eu acredito que, assim, muitos dos seguidores da doutrina do Irineu, ou do trabalho do Irineu, não perceberam muito ou passaram meio batido nessa parte xamânica que o Irineu traz no trabalho dele. Como eu comentei no texto, a gente vai ver uma série de irmãos que são citados mais no Inário do Irineu, são citados nos outros inários também, mas com mais ênfase no Inário do Irineu, né? Que são caboclos, que são pajés, que são xamãs da floresta. Então eles aparecem, mas em menor escala. E, pelo que eu me lembre, antes dessa encarnação do Juramidã como Irineu, ele teve uma outra encarnação na América do Norte, como um xamã, que se chamava Águia Branca. Então, o Águia Branca era um xamã também. Era um pajé, só que era da América do Norte. Não sei se lá tinha bebida sagrada, pode ser que ele se utilizasse do peiote ou de outra coisa. A gente nunca teve a curiosidade de perguntar como que era essa relação dele com a natureza. O que a gente sabe é que, assim, todos os povos, a maioria dos povos indígenas norte-americanos, tem uma profunda ligação com a natureza, o que não é diferente dos povos da América Central e da América do Sul. Lógico, tinha aqueles povos mais bravos, guerreiros, que gostavam de cortar cabeças, etc. Estava no meio da coisa, mas me parece que a maioria dos povos que habitaram as Américas, ou que são os verdadeiros habitantes das Américas, mantinham uma relação com a natureza muito legal, muito harmônica. Pode ser que essa relação que veio com a natureza veio do Império Juramidã, que se esparramou, né, por toda a linha do Ocidente, das Américas, e pode ser que isso tenha a ver uma coisa com a outra. Respondi? Não tenho muito assim essa resposta, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Elas estão interligadas, aparecem com mais ênfase aqui ou ali. Lara, ele respondeu? Sim, sim, comentou que são do mesmo, são próximas, né? Era uma coisa que, como você trabalha com o Peni Maracá na casa, eu imagino que durante esse trabalho de Peni Maracá, você deve sentir muita presença, tanto do Irineu quanto da sua egrégora. Eu sinto bastante a presença dos pajés amazônicos, do Tambeuauá, que é o pajé que me acompanha, e eu sinto que eu me inspiro mais na linha melódica de um Ícaro do que de um canto xamânico brasileiro. Então, eu já perguntei para o Tambeuauá de que região que ele era. Ele falou, sou da Amazônia. Uhum. Eu pertenço à Amazônia. Não falou se é a Amazônia peruana ou brasileira. Imagino que seja a Amazônia brasileira. Anderson, quer complementar alguma coisa? Me permite? Lógico. Por favor. Essa pergunta, ela é uma pergunta que nós chamamos de vital.
porque ela mexe no eixo da estrutura das religiões. Eu vou fazer um comentário, se eu estiver me alongando, puxem a minha orelha, por gentileza. Não é? Tudo o que nós temos de religião no mundo todo, vem do xamanismo. O xamanismo, ele não é uma religião, porque existem muitos xamanismos. Eu estou agora introduzindo um conceito antropológico. Portanto, quando nós falamos em xamanismo e o estudamos do ponto de vista da antropologia e da sociologia, nós temos as práticas xamânicas, que são práticas que evocam o sagrado pela natureza. A natureza de baixo, que é essa com a qual nós convivemos, em conexão com a natureza cósmica, que é aquela onde, segundo os xamãs, moram os espíritos, o mundo dos espíritos. Muito bem. Mas o que está presente aí? A transcendência. O espírito, o instinto, o sentimento de transcendência nasce aí. Essa relação do homem com algo maior do que ele, que de forma antropomórfica, num primeiro momento, ele canoniza, ele santifica e deifica lua, sol, árvore, animal, planta, água, etc, etc, etc. No processo civilizatório, a ideia da transcendência caminha para a noção de Deus. E aí nós vamos ter os primeiros panteões, como o grego, o africano e tantos outros, que são panteões politeístas, e alguns não em outros. Por exemplo, muita gente acha que o candomblé é politeísta, ele não é. O candomblé é monoteísta, tem Olorum, e os seus ministros, que são todos os orixás. Estou falando agora do ponto de vista antropológico, não estou entrando no culturalismo, né? Especificamente, porque alguns vão dizer que não. Mas, antropologicamente, a coisa caminha dessa forma. Muito bem. Para não fazer essa trajetória, não fazê-la muito longa, o que é que nós vamos encontrar especificamente agora chamando o Irineu? O que o Irineu faz, na verdade? Ele preserva todo o conhecimento ancestral, todo o sentimento, toda a prática ancestral dos conhecimentos anteriores aborígenes, não é? Mantém esse amálgama, mantém essa potência, mantém esse arcano, mas ele o cristianiza. Mas por que o Irineu faz isso? Ele faz, é uma tese, essa é uma tese até minha mesmo, estudando a partir das ciências da religião a doutrina daimista, ele a cristianiza para proteger o conhecimento. Justamente porque quando este conhecimento que o Irineu traz, ele sai do mundo das florestas, ele sai da selva e vem para as cidades, ele se urbaniza. E ao se urbanizar, perde-se o controle, que foi o que aconteceu. A maneira como o homem da cidade, ocidental ou não, olha para aquilo que pode lhe trazer algum benefício é completamente diferente da maneira dos povos da floresta. O povo da floresta sacraliza esse conhecimento, o guarda e o protege. O povo, o mundo urbano, não tem o sentimento de sacralidade. Ele tem o sentimento de uso e consumo. Ora, isso era claro para o Irineu por intuição da Virgem Mãe e de todos os outros. Então, o que ele faz no primeiro momento para proteger esse conhecimento? Ele o cristianiza. Ele chama Maria como a grande patronesse, mas entrega a missão a Jesus e ao seu pai adotivo, José. E faz disso, sim, um processo religioso, para que as coisas tenham ordem, hierarquia, rito, procedimento, forma de conduta. Senão, cada um, com o uso da bebida,
faria dela o que quisesse, da forma que quisesse, do jeito que quisesse. Com, agora, uma grande diferença. Ele cristianiza todo esse conhecimento, transforma-o em religião, mas o faz de forma universalista. E aí está a grande questão. Né? Aí está a grande questão. Não é uma religião para um determinado povo, de um determinado lugar, com um determinado tipo de crença, com um determinado tipo de valor. É para todos. Todos, de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer língua, de qualquer cultura, de qualquer crença. Mas coloca uma condição muito interessante que só vai ser percebida com o passar do tempo por aqueles que vão encontrar a si mesmo na bebida. Qual? Eu não convido a bebida e a egrégora da Santíssima Virgem é quem convida. E aquele que sente o convite na sua alma, no seu coração, haverá de encontrar esse espaço, esse ambiente, esse setting. Isso é extremamente interessante. Enquanto as religiões cristãs fazem propaganda de si mesmas, proselitismo, etc., 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 isso nunca foi feito na doutrina daimista com o Mestre de Deus. Até hoje não é feito naqueles que seguem o Alto Santo, que é quem mantém esse patrimônio ligado ao Irineu. Completamente diferente daquilo que se vê nas outras formas de manifestação religiosas cristãs. Não é? Esse fato é extremamente interessante. Por incrível que pareça, na mesma direção, mas numa linha um pouco diferente, nós vamos ver a UDV. A UDV também não faz propaganda. E para você chegar na UDV e fazer uso da bebida, há um protocolo extremamente rígido. Tem a ver também com a própria estrutura religiosa da UDV. Então, mas voltando ao Irineu, esse aspecto ele é fundamental. Eu tenho toda a base, toda a raiz xamânica ancestral de 5, 6, 7 mil anos cristianizada. A forma como o Irineu, por orientação da Virgem Mãe, cristianizou a bebida e cristianizou a sua prática, não a transformou numa prática católica ou evangélica. Repito, universalista. Daí, inclusive, as dissensões que vieram depois. Né? Os neo-auasqueiros hoje, por exemplo, né, partem do Irineu, mas agregam nas suas práticas elementos do hinduísmo, do budismo, da umbanda e assim por diante. Então, ela gerou todo esse processo. Isso foi necessário para proteger o conhecimento e as práticas, inclusive da confecção da bebida. Senão, virava um samba do crioulo doido. Vocês sabem quanto custa 1 litro de ayahuasca na Europa, que é feito aqui e levado para lá? $100. Uma bebida que não pode ser comercializada em hipótese alguma. Hoje, ela é comercializada. A gente encontra ayahuasca até em rave. Para vocês terem ideia como é que a coisa é. Então, finalizando, esse assunto tem mais uma série de outras questões, mas a nossa live é curta. Tem muita coisa que eu sei que vários querem perguntar para o Luiz, não é? Essa atitude foi uma atitude de proteção, foi uma atitude estratégica e orientada pelo mundo espiritual, na minha opinião. Gratidão, muito boa a explicação sobre como que está esse link, né, com a proteção mesmo da bebida. E é como ele falou, nessas casas mais, assim, sérias, o pessoal não faz proselitismo, não. Para chegar lá, tem que bater na porta. É um chamado interno. Gabi? Isso, é verdade. É um chamamento, né, Luiz? Nós temos aqui a Lara, continua, ela pergunta se a rainha da floresta é a nossa mãe. Nossa mãe, Virgem Mãe Maria Santíssima? Sem dúvida. Sem dúvida, a rainha da floresta é ela mesma.
Ela é a rainha de todas as flores e da floresta também. É a nossa mãe. Ótimo. Legal, obrigada. A Ana Lúcia quer saber a relação dos animais de poder com a bebida. Ih, Ana Macedo, aí você me pegou, viu? Porque animal também faz parte da natureza, né? Então eles têm uma ligação conosco e nós temos, eu diria, características energéticas de determinados grupos coletivos dos animais, do qual nós estamos mais próximos, ou felinos, ou caninos, ou aves, né? Uma vez eu ouvi um que falou que o animal de poder dele era uma minhoca. Aí ele falava o seguinte, que enquanto os outros animais de poder morriam, o dele estava lá na Terra comendo os outros, né? Enfim, eu acho que o animal de poder está relacionado de uma forma intrínseca conosco e com a bebida, ou com todas as energias da floresta. Todos os animais, originalmente, inclusive os domésticos, de hoje em dia, vieram de animais ou silvestres ou selvagens. Peraí. Se alguém quiser complementar aí do lado de lá, eu passo a bola, porque esse é um assunto que eu não domino muito, animal de poder. Mas, ô Luiz, não é fácil mesmo. Essa pergunta da Ana, ela é uma pergunta, não é que ela seja complexa, é porque ela tem um grau de verticalidade que escapa a todo e qualquer tipo de avaliação de natureza empírica ou científica. O que nós podemos trazer a essa questão é algo que já está tanto na literatura espírita, ramatiana e outras, do ponto de vista universalista, assim como também o que os próprios xamãs já trazem no seu conhecimento ancestral e oral. Quando nós fazemos uso da bebida sagrada, nós participamos de um banquete cósmico. E por ser um banquete cósmico, o que nós fazemos ali de forma essencial? Nós comungamos com todos os reinos. Então, eu tenho o reino mineral, eu tenho o reino vegetal, eu tenho o reino hominal, eu tenho o reino angélico. Eu tenho todos esses reinos. Quem são os representantes do reino angélico? As Virgem Mãe e toda a sua egrégora de trabalhadores e trabalhadoras, inclusive os trabalhadores da floresta, que fazem parte desse reino chamado reino espiritual, que neste orbe é comandado pelo Cristo. Então, animais de poder, que é um nome que se dá a uma forma de conexão, e aí é importante nós não ficarmos apegados ao animal. A questão não é o animal, mas o que ele representa, o tipo de valor, o tipo de sentimento, o tipo de posição, não é? O tipo de instinto que ele carrega. Não é? Isso está presente em tudo. Nos vegetais é a mesma coisa. Se eu comparo alguém a um jasmim, não é? O que eu estou dizendo? Posso também comparar a uma urtiga ou a um comigo ninguém pode. Há pouco tempo atrás, nós fizemos essa experiência aqui. Cada um de nós se identificou como uma planta. Vocês se lembram? Nós nos identificamos com os animais e eles também conosco. E para finalizar, nós, hoje, no reino hominal, passamos ancestralmente por todos esses reinos. Quando a espiritualidade e a própria ciência diz que nós somos o resultado de uma conjunção de poeiras cósmicas, é isso. É isso. Nós já fomos poeira cósmica e hoje somos uma consciência encarnada. Cada um de nós passou por todos esses reinos. E quando fazemos uso da ayahuasca, nós estamos participando desse banquete cósmico, porque comungamos novamente com toda a nossa memória ancestral. Nesse aspecto, todos nós
estamos comungando com o que chamamos ou podemos chamar de animais de poder, plantas de poder, não é? E os elementos que são a essência do poder de cada um desses seres, tanto do reino vegetal como do reino animal. Respondeu, Ana? Ela agradece. Ok. A Adriana tem uma pergunta a respeito da ayahuasca, se ela é ou não uma droga, já que ela amplia as nossas conexões com a espiritualidade e atua diretamente fora do real. Bom, Adriana, eu pediria que você definisse qual é o seu conceito, primeiro, sobre droga. Depois, eu não diria que ela atua fora do real, ela atua dentro do real interior de cada um de nós. Bom, vou continuar. Existe uma tendência a colocar a ayahuasca como um psicotrópico, uma droga, uma coisa que tem um pejo, né, assim, no nome, quando você fala que alguma coisa é droga, né? Pelo que a gente conhece pelas mídias, ou até por experiência própria, a vivência com drogas, a gente sabe que a droga é uma iniciação, ela leva a uma iniciação reversa ou inversa. Então, certamente, pela definição que os psicoterapeutas e xamãs da Taquiwasi dão, eles dizem que o ocidental busca o contato com as drogas, ou busca as drogas, para ter uma iniciação verdadeira. Como a droga não está ou não faz parte desse universo da força, da parte ancestral, da parte antropológica da origem, do conhecimento verdadeiro da floresta, ela leva não à construção, mas a uma destruição. Então eu diria que a ayahuasca é o oposto às drogas. E todo trabalho bom, todo trabalho sério, todo trabalho que se chancele como um trabalho feito no âmbito da cura, ele utiliza a ayahuasca e outras plantas de poder sagradas para reverter o irmão que está numa dependência química, no caso, das drogas, para que ele tenha uma iniciação verdadeira, uma iniciação interior na verdade, na luz e no amor. Então, a ayahuasca não é droga, ela é um psicoativo, como muitos outros são psicoativos, mas ela tem uma carga de dimetiltriptamina que é muito semelhante à serotonina, que é um alcaloide produzido naturalmente pelo organismo humano, que seria o alcaloide do bem-estar, da felicidade, da tranquilidade, etc. E é o que ela proporciona, ela permite sinapses, né? Quando ela chega no cérebro, ela permite uma gama de sinapses, mais especificamente no hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério ligado às emoções e ao sentimento. E é isso que está perdido, em muitos casos, num drogado ou numa sociedade ocidental materialista. Ela está vibrando no hemisfério racional, no hemisfério direito do cérebro. Então, espero ter de alguma forma respondido a sua pergunta. Respondeu, Adriana? Luiz, Oi? se você quiser, eu posso colocar aqui no chat o que a OMS entende por, na verdade, o que o DENARC entende por ser droga,
especialmente em relação ao contexto da pergunta da Adriana, que droga é aquilo que distorce, modifica a atividade cerebral, pois os usuários têm delírios, alucinações e alterações senso-percepção. Por esses motivos também são chamados de alucinógenos, né? Então, não é bem isso que acontece, né, em relação à ayahuasca. Não é que a gente assim, vê coisas que não existem, ou seja, não é que a gente tem delírios ou alucinações. Na verdade, essas coisas, elas existem, só que a gente não costuma ver com os nossos olhos materiais, assim, mas muitas pessoas que não usam ayahuasca e meditam muito também veem essas coisas, né? Sim. Posso falar, Luiz? Pode, claro. É sobre isso aí. Tem uma coisa muito séria na pergunta da Adriana, que ela coloca no finalzinho da interrogação, real, tira do real. Qual é esse real? É a matéria? Porque a gente, quando está dentro da casa, eles ensinam para a gente que o plano principal é o plano espiritual. E é o plano em que você é jogado no momento em que utiliza a ayahuasca. Você é jogado para fora do plano material. Ela te leva a uma percepção do plano espiritual, do plano etéreo, astral. Então, de que ponto de vista nós estamos falando? Do real ou do espiritual? Se já que a nossa vida é plenamente espiritual, a matéria ela é influenciada desde que nós perdemos essa noção da materialidade, da realidade material. Então, é preciso que a gente primeiro entenda isso. E aí me lembra lá o Dib lá com o mental. Não é verdade? Aquela história do mundo é mental. A mentalidade e a vida, né? Essa é a vida principal. E essa matéria é a nossa experiência e na qual a ayahuasca nos transporta quando temos esse objetivo de dar esse up no interior, ela nos transporta para essa vida espiritual para que a gente entenda ela. Daí vai que pensa-se que está drogado, está alucinado, porque tudo que é fora do plano material é alucinação. Não é verdade? Nem tudo, né? Pois é. Não, para a sociedade materialista, tudo que não está no plano material é alucinação, é esquizofrenia, é tudo um monte dessas doenças que a gente está acostumado a ouvir. Então, é só a gente tratar em que real é que nós estamos. Qual é a nossa verdadeira situação. O Jacques Mabi se fez essa pergunta quando ele começou a tomar ayahuasca, se perguntou, será que eu estou viajando, será que eu estou vendo coisas? Até perceber que ele estava conversando com os espíritos. Ele não estava tendo uma alucinação, ou não estava tendo uma ilusão, ele estava realmente tendo uma conversa consciente, racional, lógica, com começo, meio e fim, com o plano espiritual. Se o plano espiritual está abrangendo as plantas, os animais, os espíritos, está tudo no mesmo, né? Como nós estamos no meio disso tudo também. Estamos imersos. Me internem, porque eu estou chegando lá nessa loucura. Estamos imersos no plano espiritual. O Anderson quer falar. Quanto a internar o Roberto, vamos fazer sim, já está passando da hora, né? Nossa Senhora recusou o Roberto, você imagina, né? Oh, meu Deus. É o psiquiatra que vai dar conta de um homem desse, né? Mas eu não vou entrar no mérito, né? Vocês já colocaram muito bem, a pergunta da Adriana, ela é sempre uma pergunta muito importante, mas eu só quero reproduzir aqui, Luiz, uma leitura que eu fiz há um tempo atrás e me marcou muito quando um xamã do povo Quechua, especialista no cambô,
alguns aqui já tomaram o cambô, talvez valha a pena a gente falar sobre o cambô mais adiante, não é? Que tem efeitos semelhantes ao efeito da ayahuasca. Ele foi perguntado, não é, por um empresário muito bem-sucedido e com várias formações, se aquele tratamento que ele estava fazendo com o pajé e que tinha modificado a vida dele completamente era uma droga. E, na extrema simplicidade do xamã, e ao mesmo tempo na sua profundidade, ele diz: meu filho, droga é raiva, é ódio, é ganância, é egoísmo, é vingança, é desespero. Isso é droga, só que vocês não percebem. É aí que ela está presente. Luiz, Então, posso fazer a pergunta da Ana? estou ouvindo, pode falar. A Adriana agradece a explicação e ela entendeu a explicação. Ela fala que por isso as drogas são proibidas na nossa sociedade, porque nos tiram do real. Mas entendi a explicação. A Ana pergunta se tem alguma medicação que não pode ser ingerida no mesmo dia da bebida, como imunossupressores e anticoagulante. Se tem alguma interação, né, de algum medicamento com a bebida, no dia do uso da bebida. Olha, eu não sei sobre anticoagulantes e imunodepressores, mas sobre medicamentos que contêm fluoxetina é contraindicado, que representam, em geral, pessoas que estão em tratamento psiquiátrico e que necessitam de alguns princípios ativos que podem entrar em choque com os desdobramentos espirituais. Creio que nem tanto por conta da ayahuasca, mas muito por conta da interação medicamentosa dessas duas medicinas. Então, recomenda-se, depois de uma boa e minuciosa entrevista com quem faz uso de medicamentos controlados, quais são esses medicamentos, quais são as dosagens, e dependendo do medicamento, recomenda-se que a pessoa, por pelo menos uns 3 dias, suspenda a medicação, antes e depois de tomar ayahuasca. Uma medicação controlada para problemas de depressão e ansiedade, etc., demoram em média 15 dias para fazer efeito. Os estudos que as universidades federais no Brasil, algumas, fazem, eles mostram uma resposta positiva para pessoas que têm esse tipo de problema no dia seguinte. Então, muitas dessas pessoas, que são grupos que se voluntariam a fazer essas pesquisas no âmbito da psiquiatria com a bebida sagrada, tem uma resposta muito boa. Mais ou menos o índice que a Takeoase tem, 70%. Altíssimo índice. Muito alto. Muito bom, né? Esses outros medicamentos, eu não sei, sobre esses outros medicamentos eu não sei te dizer, mas nunca vi nenhuma referência a eles. Ela agradece. O pai Oscar quer fazer uma observação. Fale, pai Oscar. Completo. A doutrina do mestre Neu, as pessoas que tomam remédio controlado, recomenda, exige, né? 3 dias antes e depois que for tomar ayahuasca, não por causa da ayahuasca, mas por causa do medicamento. Entendeu? Normalmente o medicamento, depressão, etc., eles têm uma dose de DMT muito alta, né? Tem isso também. Mas não por causa da ayahuasca, essa restrição. É isso que eu queria colocar aí. Falei. Um silêncio xamânico. Luiz, se não, Gabriela e Luiz,
Se não tem nenhuma pergunta mais especificamente nessa direção, vai ser a última coisa que eu vou falar, viu, Luiz? Eu vou ficar quietinho depois. Não, ainda Aí tem, Vai lá, Anderson. tem bastante tempo ainda. eu não podia deixar de passar isso, porque tem muito a ver com a ordem. Muito a ver com a ordem. Aliás, no vídeo e noutros, tem outros vídeos muito interessantes também que falam sobre a ayahuasca, nós vamos ver a ordem o tempo todo. Mas nesse, a gente não pode deixar de passar essa analogia, porque ela é essencial, porque é algo que a gente vive e faz na casa o tempo todo. Para aqueles que não tiveram oportunidade de ver, vejam pelo menos os primeiros 20 minutos do vídeo que vocês vão perceber. Lá, no vídeo da Takiwasi, no 14º, 15º, 16º minuto, mais ou menos, o jovem que está em tratamento e sobre o qual é feito em cima dele, não é todo o vídeo, ele vive um processo extremamente interessante, extremamente parecido com o que a gente faz praticamente em todos os trabalhos de cuidado. Vejam, depois de fazer a purgação, ele caminha até uma determinada região que tem um cruzeiro. Um cruzeiro. E a clínica não é cristã. Os xamãs não são cristãos. Mas lá tem um cruzeiro. No pé do cruzeiro, ele cava uma cova. Ele cava uma sepultura. Ou ela está cavada. Tem uma sepultura lá. Ele cava. Ele cava. Ele deita na sepultura. Coloca um lenço duplo sobre o rosto e é coberto por terra. Depois de 30 minutos, ele é retirado dessa sepultura. Não é? E aí vem todo o processo dessa experiência, da explicação dele, etc., que não vem ao caso. Mas vamos nos lembrar do João da Luz e dos trabalhos que nós fazemos nos dias de cuidado. É a mesma coisa. O que que ele nos diz depois que nós, inclusive, fazemos uso da bebida muitas vezes? Hoje nós vamos trabalhar no Campo Santo. Cavem as suas sepulturas, entrem para dentro das suas sepulturas. Ou, às vezes, ele diz, tem 3, 4 sepulturas, vão em cada uma, cubram-se e trabalhem consigo mesmo e com os seus fantasmas, que ele vai chamar de mazelas. Façam um trabalho intenso, façam-no junto com seus mentores e guardiões. Peçam misericórdia, revitalizem as suas forças e, quando nós chamarmos, emerjam para nós terminarmos de fazer a limpeza. Só queria lembrar desse fato, não é? Mostrar como tudo está ligado, como tem uma dimensão desobsessiva, poderosíssima na ayahuasca, em todos os nossos corpos, não apenas no físico, e principalmente nos outros, e a semelhança profunda desta prática e outras com as que fazemos na casa, na ordem, constantemente. É isso. Bem lembrado, né? Bom, para aqueles que tiveram dificuldade de ver o vídeo, eu acabei de passar de novo para o grupo da Irmandade da Luz o vídeo Ayahuasca, Serpente e Eu, o legendado. Quem tiver oportunidade depois, que não viu, por favor, vejam. Vejam que eu tenho certeza que vocês vão achar, no mínimo, muito bom, um bom trabalho e surpreendente. Pronto, tá? Quem quiser falar, está em aberto.
Luiz, seria bom, então, assim, nós não temos mais perguntas aqui, vocês relatassem as experiências de vocês com a bebida. Você, né, Luiz, você poderia relatar um pouco, porque você teve, você era daimista, né, frequentou o daime, né, um bom tempo, Sim, né? eu fui fardado, Lara foi, Oscar foi, Ilma foi, Anderson foi, to- toda a galera que era daimista de carteirinha. Ah, sempre foi muito bom, sempre gostei muito dos trabalhos, sempre me fez muito bem. Embora alguns trabalhos fossem bastante cansativos por causa do tempo, de duração, sempre tive muito boas experiências, né? Muitas vezes eu vi pessoas não tendo lá muito boas experiências, mas tudo faz parte das caminhadas individuais, né? Das limpezas individuais. E sempre fui muito próximo dessa parte musical, a coisa que lida com dança, canto, instrumento. Então sempre me fascinou muito. E além de ser uma planta de poder, era um ritual muito interessante, né? Não que eu não gostasse dos trabalhos de concentração, também achava muito bons. Trabalhos que a gente ficava só praticamente em meditação e no final cantava um pouquinho. Mas sempre foi muito bom. Sempre gostei muito. E Gabi, sempre, e sempre fui muito curioso, muito curioso. Então, todas as casas que eu passei, que não foram muitas, que foram algumas, eu sempre ficava muito próximo quando ia ter feitio. Eu queria entender o que estava acontecendo ali, como é que era, como é que fazia, como é que não fazia, o ponto. E eles sempre são muito reticentes, sempre são muito desconfiados, né, de quem quer chegar muito perto de panela. Mas tive receptividade e fui aprendendo um pouco, principalmente na última casa que nós participamos, onde nós conhecemos o Oscar e a Ilma. Era uma casa ligada diretamente a casas que era pessoal do Irineu. A forma, a forma que eles faziam a bebida nessa casa era muito diferente das outras casas que eu já tinha visto. Um rigor muito grande na, na confecção da bebida. A nossa é uma outra receita, é uma receita diferente. E eu levei um susto quando me falaram que eu que ia ser o feitor da casa e que eu ia ser o responsável pela bebida. Eu realmente assustei no começo, mas aí eu fui relaxando, fui me sentindo um pouco mais confiante, não é? E espero que outros daqui da casa aprendam também a dar ponto, a entender como é que faz, como é que colhe, como planta, como monta, como drena, como bate, como invasa, e principalmente a atitude interior ao tomar. Eu respeito demais a bebida, demais a conta. Tenho um respeito enorme pela bebida. Então eu não entro na bebida para ver mandalinha, para ter uma viagem. Eu entro pela parte realmente assim, o que a bebida pode me mostrar, o que a bebida pode me fornecer de conhecimento interior, ou o quanto eu vou conseguir ver do meu interior, dos meus fantasmas, né? Dos meus demônios interiores, e o quanto eu vou conseguir lidar com essa realidade interior. Isso não importa a ninguém mais, a não ser a cada um individualmente. Se alguém quer relatar experiências, acho que Obrigada, tudo viu, bem. Luiz? A Clarissa quer fazer uma colocação. Muito obrigada, viu, pela partilha. Sim, sim. pronto, posso falar? Pode. Então, Luiz, em relação ao vídeo, o vídeo que eu vi foi com a legenda, né? Não teve dificuldade, não. Achei impressionante a história do Flavian, né? Mas achei interessante a narrativa também dos outros. No nosso caso,
nós fazemos o uso da bebida esporadicamente, né, não é nem uma vez por semana, não temos o costume, ou o hábito, ou ritual de fazermos uma vez por semana, ou uma vez por mês, não é dessa forma que funciona na casa, porque o jeito de usar, a necessidade, o objetivo na casa é diferente do que nós vimos no vídeo, porque no vídeo que eu percebi, né, e quando eu coloquei lá no grupo lá, né, eu gostaria de fazer a jornada que o rapaz fez, o francês fez, né, eu coloquei da seguinte forma: ele leva 6 anos, né, em busca de si. Né, ele faz uma jornada realmente, ele não vai para uma sessão, ele vai em busca de uma resposta. Né, ele narra como ele era antes, e quando ele sorri para ele mesmo, né, na imagem que ele vê dele mesmo, quando ele sorri, ele percebe que ele cresceu, ou seja, que, né, passou por um luto, que é a perda daquela criança que sempre fugidia dentro dele, né, e agora ele poderia seguir para frente. Então, o fato, é o barulho, por isso que eu não fico nesse microfone aberto, o fato de ele sorrir, né, no final do filme, né, totalmente diferente daquele rapaz sério do início, mostra toda a transformação pela qual ele passou. E outra que me impressionou muito foi quando o senhor gritava, né, lá o americano, help, help, e com certeza o help que ele gritava na hora das formigas. Tanto ele quanto o outro narra a relação deles com a terra, com os animais, a bebida dentro deles como um ser vivo, não como um líquido, como um chá, mas como um ser vivo dentro deles, conversando com eles. Muito raro, né? Eu acho, vermos a narrativa dessa forma. Durante todas essas 2 semanas, eu assisti vários vídeos sobre a ayahuasca no YouTube, o depoimento do pessoal de Sorocaba, muito interessante, mas ninguém, em vários depoimentos, né, relatos de experiência, eles não falam dessa forma, né, de falar de si. E o fato de usar a serpente, né, também não é simbólico. A questão do cipó, né, se relaciona com o cipó e a escolha. Normalmente, né, eu particularmente sou uma pessoa que tem assim, um certo receio de topar cara a cara com uma cobra. E o que a cobra significa na nossa vida, né, enquanto seres humanos, e já vem até da religião, né, a serpente tentadora, acho que no final também, né, quando ele fala, né, o ser, né, conversa com ele, você vem comigo ou me vomita, né? Então, assim, você escolha, é a questão da escolha, escolher o que você quer para você. Você quer o bem ou você quer se machucar? E lembro, quando eu falo do vômito, me lembrei da live passada, das explicações, né, da questão do vômito. E nessa fala dele fica bem clara por que a gente vomita. Por que vomita? A gente vomita aquilo que a gente não precisa mais. Da mesma forma, lá no início, no túmulo, né, ele sai do túmulo, deixa ali enterrado tudo aquilo que ele não precisa mais. O vômito, né, no ritual é dessa forma, né, que não te serve mais, você vomita. Ou vem comigo, ou vomita. Achei muito interessante essa fala. Só essa frase já dá uma live, eu acho. Né? Achei todo vídeo. Eu vou assistir de novo, porque cada depoimento é muito interessante, muito impressionante, é muito verdadeiro, né? São narrativas extremamente verdadeiras, profundas, não são fantasiosas, como você diz, né, não manda linha, não é nada de cores, são narrativas de homens sérios, pessoas sérias, e eles colocam ali, eles se abrem, né, um documentário, eles se abrem para todo mundo, né, o quanto eles se transformaram, o que eles viram, com quem eles conversaram,
muito longe de fantasia, muito longe do imaginário, é o real. Aquilo é real para cada um. A experiência de cada um, ela é de cada um. E ela é real. É isso. Obrigada. É uma caminhada de reconciliação consigo mesmo, né? Um E ele quase que não volta lá. Para ele foi um processo. Quando ele achava que já tinha terminado, volta, né, lá na Rosa, né? E vamos de novo. E foi quando ele conseguiu. Na última chance, quando ele volta para Taquasse, que as coisas acontecem, né? Acontecem. Achei muito interessante. É bom assistir o vídeo, assim, 2 vezes ou mais, porque tem detalhes. Tem muito detalhe. Né? Muito detalhe, são muito significativos. A narrativa deles são muito significativas, eu achei. Tem que assistir mais uma vez, com certeza. No YouTube tem uma tonelada de vídeos sobre a Taquasse, depoimentos do Jacques Mabi, tem assim um monte de coisa. Alguma coisa tá com legenda, mas a maioria é falado em espanhol, o que a gente mastiga tranquilo. Tranquilo. Não, mesmo o francês sempre é tranquilo. Ok, Gabi. É isso. Obrigada. Luiz, a Camila tem uma pergunta. Manda, Camila. Agora eu não consigo desligar meu microfone. Alguém desliga, por favor? Eu desligo, Clarice. Por favor, Lara, porque eu estou no outro aparelho. Obrigada. Tá bom. Camila, você tá aí? Camila! Se a Camila não perguntar, tem uma pergunta querendo que a Oi, amores, não é uma pergunta, não. Quando eu falei eu quero, era participar e entender como funciona o feitio, todo o processo em si. Ah, tá bom. Ok. Mas se você quiser dar essa aula também, Luiz, fica à vontade, viu? Vai ser um prazer. Tá bom. Vamos lá. Próximo feitio, fica perto. Pode deixar, vou grudar em você. Caderninho perto. Deixa comigo. Agora é a Jaque. Jaque, pode. Boa noite, Luiz. Boa noite, gente. Boa noite, Jaque. Então, eu quero fazer uma pergunta baseado num feitio que a gente teve. Eu acho que foi o último, foi o penúltimo, eu não tenho certeza. E aí, o que aconteceu nesse feitio? Eu lembro de uma fala sua, Luiz, que me marcou. E vez ou outra isso volta, assim, relacionando a pensando em outras coisas, que foi no final do feitio, na hora de contabilizar o ayahuasca, tinha sumido, ou tinha evaporado, ou tinha se perdido uma quantidade significativa. E você lembra disso, Luiz? Não só lembro como isso estava no texto e foi retirado do texto. Depois eu explico por quê. Conclui a pergunta. Então, a pergunta que eu queria fazer é porque naquela ocasião você falou brevemente, você citou assim por cima que talvez a nossa energia estava dispersa e por isso a própria ayahuasca, o que eu entendi, minha interpretação, que a própria espírito da ayahuasca dispersou uma parte também da bebida, para a gente perceber. Eu entendi isso, mas foi tão assim pontual a sua fala, dentro de uma coisa tão intrigante, que foi isso ter acontecido, que eu fiquei com vontade de perguntar agora, o que era e qual que foi o seu entendimento sobre essa história, como que a ayahuasca faz isso, por exemplo, né? Como que isso funciona? Bom, deixa eu ver se eu consigo me fazer explicar de uma forma que não vá criar caraminhola na cabeça de muitos de vocês aí. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês, o que eu vou falar não pode deixar ninguém se sentindo culpado, porque eu também faço parte do embrulho.
Eu também tô na história. O que aconteceu? Quando a panela sai, eu passo toda a litragem para uma panela de aço que tem uma medição e eu vou anotando a medição. Então vai lá, saiu 20, mais 23, mais 22, mais 24. Aí quando chega no final, eu somo tudo para saber quantos litros saíram das panelas. Então eu tenho todo o grupo que fica lá perto, tem todo um planejamento de planilha, de tabelas, que a gente vai preenchendo para poder saber tempo de horário, litragem, mais ou menos a hora que está no ponto, né? Isso deu para a gente um staff de conhecimento do in loco, do mecanismo das panelas. Enfim, aí a panela sai, eu marco a litragem, e aí a litragem vai para bater, vai esfriar e vai para bater. Bate, 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 depura, limpa, tira resíduo, limpa, limpa, limpa. Esfriou bonitinho, invasa, bota a rolha e está pronto. Eu tinha um cálculo da litragem lá, da litragem que saiu das panelas. Quando as garrafas chegaram aqui em casa, eu refiz a contagem e eu me surpreendi, porque não tinham 23 litros, ou seja, 23 litros tinham a menos do que a primeira contabilização que eu faço nas panelas. Então, a contabilização que foi feita nas panelas estava dissonante com o que a gente tinha aqui nas garrafas. E eu não sabia por quê. Eu imaginei assim, bom, tá bom, né? Na hora que bate, vamos dizer que 1 litro e meio, 2 litros esteja em termos de resíduo, ou que o vapor que ficou lá na hora de esfriar fez evaporar uma quantidade. Tá bom, tudo bem, 2 litros é até aceitável. Agora, 23 litros é muita coisa. Para onde foi essa bebida? Se o que estava contabilizado lá não está contabilizando mais aqui. Então, eu cheguei para os irmãos e perguntei, escuta, eu preciso entender o que aconteceu com a bebida que tem uma litragem que ela simplesmente evaporou, ela sumiu. Aí me foi respondido o seguinte, ocorre um processo de dispersão de energia dos trabalhadores em geral. Não falou eu, você, fulano ou ciclano. Falou que existe um processo de dispersão de energia e que esse processo de dispersão de energia reflete na litragem e ela evapora. Ela se perde por uma questão de dispersão. Aí esse detalhe foi retirado do texto que eu passei para vocês. Por quê? Porque nós achamos que era importante que o que tem que ser mantido é a atenção, é a entrega, é o objetivo, etc., etc., para o mais possível ser mantido o grau de concentração de um trabalhador no objetivo do trabalho. Eu sei, como o trabalho é um trabalho muito cansativo, em alguns momentos, para a gente que está perto de panela, chega a ser exaustivo. Você ficar 11 horas olhando uma panela e tem que controlar fogo, e tem que ver, né? Tem todo um aparato de coisa que tem que estar muito atento. Como eu coordeno, como a minha função é coordenar, eu tenho que estar atento nisso tudo. Mesmo assim, tem momentos que eu disperso, que eu crio dispersão. Então, existiu um conjunto de uma dispersão entre os trabalhadores no feitio que levou a uma evaporação da bebida. Isso é ruim? Isso é bom? Olha, já que eu chego à seguinte conclusão. As coisas são como são. É o aprendizado que a gente tem para que, numa próxima, a gente não perca 20 litros. Para que, de repente, a gente procure se manter um pouco mais concentrado e, lógico, um pouco vai ter que evaporar, porque ninguém consegue ficar concentrado no objetivo o tempo todo. O negócio é muito cansativo. Eu sei como é que é.
Eu sei que acontece isso. Eu sei que a gente ficar bebendo a bebida direto num feitio também exige da gente um grau enorme de concentração, uma boa dose de entrega. E a gente não está ainda, né? A gente não chegou lá ainda. Então, assim, aceitamos a coisa e no próximo feitio nós vamos procurar melhorar um pouco a concentração do todo. Só isso. Eu aprendi bastante com isso. Aprendi demais com isso, porque foi uma surpresa. Uai, como que isso pode acontecer? Como é que essa perda foi desse tamanho? São 10 garrafas de 2 litros, 11 garrafas de 2 litros, é muita coisa. Para um feitio que rendeu 180 litros, a gente perdeu mais de 10%, né? Mas é isso. É assim que aconteceu. Respondeu, Jaque? A Jaque saiu, deve ter acontecido alguma coisa com a conexão dela, mas de qualquer maneira eu penso que ela pode ouvir a live quando a gente postar e ela vai entender melhor a resposta. Mas Sem ela dúvida. não está aqui mais. Pode ser que a energia acabou, ou a conexão dela, enfim, deu um problema, porque bem na hora que o Luiz estava falando, ela caiu. Tá certo, então. Vou fazer a pergunta da Ana. Luiz, já ouvi uma xamã dizer que os vômitos e diarreias acontecem quando a pessoa não está preparada para a mudança e voltar para dentro de si. Então, a bebida faz a limpeza no físico. Isso procede? Eu diria que não. Pela seguinte razão. Como a Clarice citou, nesse vídeo a gente vê assim que é provocada uma limpeza de purga antes de uma sessão de ayahuasca. Então os pacientes vão lá para o mato, tomam uma copadinha de ayahuasca, aí bebe 3 litros de água em cima e bota tudo para fora. Então começa uma limpeza física. Quando terminou todo esse processo de limpeza, de retiro, de tirar o sal da dieta, tirar o açúcar da dieta, tirar a carne da dieta, eles vão para sessões de ayahuasca. Na sessão de ayahuasca, eles vomitam de novo. Só que eles vomitam as coisas espirituais que precisam ser colocadas para fora. Então, assim, espírito e matéria estão em inter-relação o tempo todo. São a mesma coisa em corpos diferentes. Eu sou um ser que tem uma diversidade de corpos. Então, assim, as sujeiras estão no corpo físico, no corpo etérico, no corpo mental inferior. E eu preciso que os corpos, como um todo, sofram as limpezas. Então, muitas vezes, o ato de vomitar dentro de uma sessão de ayahuasca, como o Flavian relatou, Flavian é o paciente que é seguido nesse vídeo, ele diz que ele via sair um monte de serpentinhas negras dele. Então, assim, ele não estava vomitando só a matéria orgânica, ele estava vomitando uma qualificação espiritual de baixa vibração que estava impregnando os corpos inferiores dele, e ele optou por pôr para fora. Ele escolheu largar aquilo. Como todos os rituais, que são os rituais de iniciação xamânica e cura da Taquiwasi, tem esse objetivo. Tem esse objetivo da limpeza física, mental e espiritual. Senão não resolve o problema. Ou resolve em todos os corpos, ou não tem como resolver. Porque um vai refletir no outro. Então vamos por partes, vamos entrando em processos mais verticais de limpeza. A gente precisa da mesma coisa. Nossa caminhada é igualzinha. Não tem uma diferença. A única diferença é a particularidade de cada um de nós e a necessidade que cada um tem no seu trabalho interior específico. As minhas cobrinhas são diferentes das cobrinhas do Flavian. Não deixam de ser cobrinhas. A serpente dourada pode aparecer para mim como um ritual de iniciação, como já apareceu
fora de uma sessão de ayahuasca. Eu não estava fazendo uma sessão de ayahuasca. Eu estava fazendo um exercício de visualização e me aparece uma serpente dourada enorme na frente e começa a fazer uma série de evoluções e conversar comigo. Então, é uma iniciação? De certa forma, sim. Fora da ayahuasca. E a serpente tem o duplo significado. Ela tem as duas simbologias. Ela tem a simbologia do escuro e do claro. Ela é da sabedoria, mas ela também pode ser da escuridão. Pode ser um elemento de, como diz o livro sacro, né? Da tentação do conhecimento. Bastante atenção na simbologia que vem para cada um. Essa que tem que ser desvendada. Ela agradece e a Camila faz uma pergunta a respeito dos hinos. Só um instantinho aqui que desceu o chat. Ela pergunta Claro, sem se dúvida. decorar os Camila. hinos ajudará na concentração. Não tenha dúvida. São mantras. Qualquer repetição de mantra vai ajudar. O difícil é você manter a concentração no mantra. Aí eu estou lá mantrando, né? O planeta Terra é o planeta do amor verdadeiro, puro e saudável da criação de Deus. De repente, minha cabeça vai, tuf! Eu continuo rezando Ave Maria e minha mente está em outro lugar. É para prestar atenção. Eu estou mecanicamente repetindo o mantra, mas a minha atenção, ela já se desviou. A mente tem essa pequena propriedade. Ela pode dispersar sem muito você perceber. Por isso que a vigilância, ela é importante. Ela é importante no interior. Respondi? Ela agradece, Luiz. Eu que agradeço. A Adriana disse que nunca viu ninguém vomitar na ordem. Já ocorreu? Então, Adriana, você não estava no dia que o pessoal ia lá pro canteirinho botar para fora. Já aconteceu, sim. Mais de uma vez. Algumas vezes. Não é tanto, mas acontece. O Watson não está na live, né? Pergunta pro Watson. Pergunta para mim também, já vomitei na ordem. Já, né? A Lu também. A Marisa também. Marisa tá aqui. Marisa tá aqui me falando quem que ela lembra aqui. Eu, Lara, já vomitei várias vezes. Olha aí, ó. Pode seguir, Gabi. Agora nós não temos perguntas, mas eu queria falar a respeito do bailado com você. O Dib disse que já vomitou também. Aí, Dib! Botou as cobrinhas para fora. Eu posso fazer um relato, então, já que acabou a pergunta? Lara. Rapidíssimo. Teve uma situação, talvez o Luiz vai se lembrar, porque foi logo quando eu comecei a participar de uma casa chamada Luz Soberana, onde eu conheci o Luiz. E o Anderson também. Foi, assim, bem no começo de tudo. E eu estava muito doente, assim, eu estava com, assim, pensamentos suicidas, uma depressão muito forte e muito desmotivada, assim, para continuar. E era um feitio, inclusive. Eu me lembro que o Luiz ajudava o Cláudio, né, que era na casa tinha um nome de padrinho e o Luiz trabalhava junto. E tinha acabado de sair, então, uma panela, a gente bebeu a ayahuasca ainda morna. E eu tive, então, assim, a sensação, sabe aquelas mangueiras de bombeiro? Que sai um jato d'água muito forte? Foi isso que eu vomitei. Assim, eu ficava chocada, porque eu pensava assim, gente, mas não tem tudo isso de líquido dentro de mim, como é que tá saindo tanta coisa?
Mas depois disso, depois que aconteceu essa limpeza, e é por isso que eu não tenho muito preconceito contra o vômito, eu acho que ele é de fato um privilégio, assim, enfim, porque depois que eu vivi isso, que eu pus tudo aquilo para fora, foi uma sensação de que eu era como se eu fosse um pássaro, assim, eu não conseguia nem mais fechar as mãos para dirigir, para pegar no carro. Se eu demorei muito tempo, assim, foram uns 3 dias para eu sentir as mãos fechadas. Eu estava assim, eu sentia vibração pelas mãos, eu sentia uma leveza, porque eu já não era naquela época, eu não comia carne vermelha. Na verdade, eu não comia carne de espécie alguma naquela época. Então, eu, assim, iniciou ali um processo de cura muito forte. Quem me conhece dessa época, o Luiz talvez vá se lembrar. Foi tudo ali naquele começo, e assim, eu agradeço imensamente ao mestre Irineu e toda a sua egrégora, porque eu tenho certeza que se não fosse essa sabedoria e esse modo de acolher as mazelas que eu trazia no meu espírito, no meu corpo, nas minhas emoções, principalmente, eu não estaria aqui hoje e não estaria com a energia que eu tenho hoje para trabalhar, com a energia que eu tenho hoje para criar minha família. Eu não teria essas coisas, eu não tinha isso na época, e eu era 15 anos mais jovem. Então, para mim, assim, o meu contato com o mestre Irineu e com a possibilidade de cura que ele me trouxe, com seu conhecimento, com toda essa sabedoria, foi para mim maravilhosa, assim, um divisor de águas, eu digo. É isso. Eu não lembro da mangueira do bombeiro vomitando, que eu lembro que uma hora ela começou a chorar e não parou nunca mais. Ela começou a achei que ela não ia parar nunca mais de chorar. Aí eu cheguei para ela, virei assim, escuta, você não vai parar de chorar mais, não? Desse jeito. Aí depois ela parou. Desse jeito. Eu estava muito o processo que eu assisti da Lara foi muito intenso, foi realmente muito intenso. Ela estava realmente muito mal e o trabalho do Irineu fez um turn up em tudo ali dentro. Realmente mudou a vida dela. Parabéns. Não só dela, de muitos de nós. É maravilhoso mesmo, né? O que é a bebida sagrada, os ensinamentos do mestre, assim como tudo na casa, né, na Irmandade. Luiz, a gente já está faltando assim 4 minutos para a gente encerrar nossa live. Se você quiser fazer alguma consideração final, eu agradeço muito a partilha de todos, a sua. Eu só tenho a agradecer a Deus, o Criador, o grande espírito de compaixão e amor incondicional, por tudo mesmo que eu tenho recebido, por tudo que a casa tem me proporcionado e proporcionado a todos esses irmãos que são agora meus irmãos também de caminhada. Eu amo muito a todos, amo muito essa casa e espero que em breve nós possamos estar presencialmente voltando a atender, e eu tenho certeza que esse período de introspecção, não é, que está nos levando a entrarmos mais dentro de nós mesmos, tenho certeza que está sendo um período profundo, de reflexão profunda para cada um de nós. Então, que o grande espírito possa estar sempre presente no coração de todos nós nessa jornada. E lembrando que o que está acontecendo é fruto de um desequilíbrio humano. Não é um desequilíbrio do planeta. O desequilíbrio humano está pedindo uma reformulação interior.
Então, a cartilha para cada um de nós é essa, né? Aproveitem o momento, o período, para reverem posições internas, para reverem escolhas na sua caminhada. E como a gente está com bastante tempo à noite, estudem muito, vão atrás de conhecimento, né? Vamos continuar com os grupos, né? A gente está com um grupinho aqui, lendo também a Gênese. É um livro completamente diferente dos outros, do Kardec. É outro departamento, até onde a gente chegou, é outra coisa. E para nós, que somos da ala de Kardec, é uma obrigação conhecer as obras do Kardec. Não que Ramatiz, que os outros autores não nos interessem, a gente tem lido outras coisas também. Mas estamos aproveitando ao máximo que a gente tem de tempo para mergulhar um pouco mais no conhecimento e no estudo. E eu estou vendo que tem vários grupos trabalhando. Parabéns a todos, espero que isso frutifique em bons frutos de amor e de luz e de compaixão e de misericórdia na vida de cada um de nós todos. Que Deus os abençoe. Muito grato por tudo. Amém. Gratidão, Luiz. Foi uma live muito especial, muito bonita, muito profunda também. Acho que a gente está hoje desde cedo vivendo esses processos intensos. A gente viveu um processo muito lindo hoje de manhã na nossa reunião das 10, a partir da ala de Ramatiz, a gente tem outros membros, né, não só da ala, e que são muito bem-vindos. Foi um processo lindíssimo. Mais uma vez agradeço a Adriana e a Ana Rita por conduzirem esse processo. E aqui a gente fecha hoje com chave de ouro esse alimento, né, espiritual para muitos aqui presentes que fazem sentido. Enfim, eu penso que eu estou saindo daqui nutrida. Muito grata, Luiz, muito grata a Gabi pela condução e a mediação, ao seu Derico. E agora a gente pode passar para a Antônia, né, para finalizar. Antes de passar para a Antônia, a Ana Lúcia, o Luiz, pergunta se o grupo de leitura da Gênesis está aberto para interessados. Uai, beleza. A gente está trabalhando quinzenalmente. Estamos no capítulo, já fizemos o capítulo 7. Mas, por enquanto, assim, é uma leitura bem tranquila, bem simples. A gente tem 45 minutos de reunião, cada um tem um tempinho de fala. Aí eu vou te incluir no grupo. Se alguém mais desejar ser incluso no grupo, está aberto. A gente quis manter em primeira instância mais com o pessoal de Kardec, que a gente sabe que nenhum kardeciano leu a Gênese ainda, né? Então, como Kardec pediu, leiam a Gênese, quando ele veio em janeiro, né? Eu falei, bom, a gente tem que ler a Gênese, né, gente? Então vamos ler, né? Não são todos os kardecianos que estão lendo a Gênese, mas alguns estão. Tá bom, vou te incluir no grupo. Quem mais desejar, me passa uma mensagem.